Estamos de volta e hoje no Bate-Papo Literário conversamos com o jornalista Ronaldo Santana, professor do curso de jornalismo da Unisul e autor do livro 50 anos de história da CDL. A literatura não só diverte e emociona, mas também contribui para a educação e formação dos nossos jovens. Um dos objetivos do Bate-Papo Literário é incentivar para que as pessoas leiam mais. Por isso, a cada programa a gente dá uma dica literária. E a dica de hoje é um livro que marcou várias gerações de jornalistas por ser um clássico do jornalismo literário. Estou falando da obra escrita por Truman Capote, A Sangue Frio. Com o objetivo de fazer uma reportagem sobre o assassinato do casal Clutter e seus 2 filhos, ocorrido em 1958 na cidade de Holcomb, no Kansas, Estados Unidos, Truman Capote passou mais de um ano na região entrevistando os moradores, investigando as circunstâncias do crime. Sem gravador ou bloco de notas, munido apenas de sua prodigiosa memória e de um talento excepcional para observar detalhes, escrafunchar informações e, sobretudo, contar uma boa história, Capote produziu esta obra de arte do jornalismo literário. Ronaldo, de lá para cá, a maneira de se fazer jornalismo e as ferramentas mudaram radicalmente. Milhões por cento, né? O que você acha que mudou para melhor e para pior? Bom, o chamado jornalismo literário, que os americanos chamam de New Journalism, né? Ele mistura, então, a ideia do factual, né, o fato, com algumas características do jornalismo, da literatura. Tá? Então, digamos, numa notícia, o jornalista não propõe falar sobre o pensamento, né, de quem participa. O que acontece no jornalismo literário, tem essa liberdade. Isso. Né? E esse livro eu recomendo para meus alunos. Né? Marcou a minha geração em jornalismo. Muito bem escrito. Eu gosto muito do Capote. Ele tem um livro de contos fantástico. Tem um conto que eu acho maravilhoso, que é Um Passeio pela Espanha, que eu recomendo. Pois é, você falou, eu não sabia que o Truman Capote tinha escrito contos. E esses caras, então, o Capote, Norman Mailer, o Gay Talese, o Tom Wolfe, criaram essa ideia de o jornalismo com um viés literário. Sim. Porque até então o jornalismo era muito quadradinho, seco, né? Seco. Era só notícia, só notícia e mais nada. E ali não, ali tu coloca alguns elementos da literatura que eu acho que dá um molho, dá um charme, eu acho que né? Sim, dá um charme pro... Não pode fazer que nem o Hunter Thompson. Conhece Hunter Thompson? Não. É um jornalista que criou um tipo de jornalismo chamado gonzo. Nunca ouvi falar. A teoria dele era o seguinte: tu não pode falar naquilo que tu não vives. Então o que ele fez? Para ter uma ideia do nível de loucura do Hunter Thompson. Ele viveu 1 ano com os Hell Angels, os motoqueiros americanos. Viveu 1 ano com os caras, apanhava, fazia, acontecia, e depois ele tem que vivenciar para poder contar a história, tem que estar no meio da história. Mas o Hunter Thompson Mas é uma loucura, né? E tinha algumas coisas que ele dizia que o jornalista também podia inventar alguma coisa, aí eu já não concordo. Aí é ficção. Mas muito doido. Tem um filme com Johnny Depp, que é esse, Confissões de um Jornalista Bêbado, que é sobre o Hunter Thompson. Certo. E o Thompson acabou se suicidando há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Mas o jornalismo literário, a partir do A Sangue Frio, criou essa vertente que até hoje nós temos. O Tom Wolfe tem uma matéria muito interessante, que o título original era Frank Sinatra está gripado. Ele foi tentar entrevistar o Sinatra não aceitou porque estava gripado. E aí ele fez toda uma matéria observando o Sinatra e as pessoas que rodeavam ele. É a parte da crônica do jornalismo, né? Muito interessante. Eu acho muito legal. Nós temos vários autores de jornalismo literário brasileiros maravilhosos, né? Juvenil Ventura, tem eu marquei aqui o Caco Barcelos, que também lia a Rota 66, que é um dos livros requisitados para o jornalismo, né?
O Fernando Moraes, né, Moraes. com Olga, o Chateau, Verdade. são maravilhosos. Eles realmente marcaram gerações. A minha, muito. Sim, com certeza. Muito. Com certeza. Escuta, e me fala uma coisa, você se lembra do primeiro livro, ou enfim, das obras literárias que você gostou de ler? Olha, os primeiros que eu me lembro eram no começo da adolescência e tinha uma coleção que eu comprava nos sebos, à época, família pobre, né? Então não tinha muita grana, que era uma chamada coleção Terra Mariar, que era pela editora Globo, lá de Porto Alegre, né, que não existe mais, a Livraria do Globo, que era muito famosa lá e acabou falindo. Então era obras do Edgar Rice Burroughs, Tarzan. Sim. Todos os livros do Tarzan eu li. Clássico também. Um alemão, o Karl May, que nunca saiu da Alemanha, mas fazia livros de aventura sobre o Kurdistão, o Oeste americano. Ele nunca saiu da... né? E na época a televisão nem era tão, né? Não, a televisão eu conheci. Como é que pode, né? Eu conheci a televisão em Porto Alegre com 13 anos. Pois é. 59, eu tinha 13 anos quando a televisão chegou a Porto Alegre. Então eu lia muita ficção, e eu me lembro que os primeiros livros que eu guardei assim, o Jack London, que é um autor de aventuras também, eu gostava muito da área de aventuras, então os primeiros livros que eu me lembro, e a coleção Terra Mariar era fantástica, porque era só livros de aventuras. E todos os livros do Tarzan, casualmente eu estava vendo esses dias nos sebos virtuais aí, a coleção ainda existe em livros circulando. Que bacana. Legal, né? Ronaldo, a gente está quase terminando. Eu quero que tu fale do teu projeto literário, né? Que resgata um pouco essa época da ditadura. Fala pra gente. Estou fazendo um livro, espero terminar ainda esse ano. Aí você volta aqui. Que eu estou usando toda aquela experiência da universidade, né, a luta contra a ditadura, e pegando alguns fatos, pegando algumas personalidades históricas e juntando com algumas personalidades de ficção. Tá? Acho que, claro, a gente, né, sempre gosta do filho. Eu acho que está ficando legal. Vamos ver quando estiver pronto e aí trazer para a opinião dos peritos. Por favor. Mas aí você volta aqui para contar pra gente. Com certeza. Ronaldo, queria muito te agradecer. É um prazer enorme te receber aqui. Você sabe disso. Claro, o prazer é meu. Foi meu. Obrigada, Ronaldo. E eu conversei hoje com o jornalista Ronaldo Santana, professor do curso de jornalismo da Unisul e autor do livro 50 anos de história da CDL. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir por inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMA Dalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!